Oi, pessoal, tudo bem? Chegou a sexta-feira, é o dia da sua, da minha, da nossa reflexão sobre um tema de atualidade. Partindo, sim, sempre da notícia, do fato, do acontecimento ou do conjunto de fatos, mas promovendo, principalmente, a nossa reflexão, o nosso respeito ao desenvolvimento intelectual de reflexões aí, sejam elas individuais ou coletivas, em cidadania ou no seu texto, se você tem o interesse de trabalhar essas ideias textualmente por escrito, certo? Então vamos lá, conversando aqui comigo, discuta, comente, compartilhe aí, diz a sua percepção, conversa conosco sempre, viu? E nossa temática, como não poderia deixar de ser, pessoal, está relacionada a algo que aconteceu assim, ó, pão quentinho, recentemente. A gente nunca se liga, se apega apenas à notícia, mas aos seus desdobramentos, as comparações, as analogias, as reflexões possíveis, né? Essa é a nossa função numa conversa sobre a atualidade. E é por isso que a nossa atualidade de hoje trata justamente de um acontecimento que estava em curso na semana passada, quando a gente postava a atualidade daquela semana, gente, que é qual? Cúpula, reunião do G20, que aconteceu em Hamburgo neste ano, foi a 12ª cúpula do G20. O que é essa história, como é que funciona? Pessoal, no final dos anos 90, vários líderes mundiais, por conta de crises econômicas ocorridas ao longo dos anos 90 e de não haver aí um momento para que eles se reunissem, conversassem, tivessem ideias de macro e microeconomia, né, macro e microestruturais, resolveram criar essa tal cúpula, essa tal reunião do G20. Por que G20? Porque essa simbologia? Porque são, gente, 20 integrantes, 20 representantes que lá se colocam todos os anos. Esta foi, então, que acabamos de ter a 12ª cúpula, em 2017, acontecida lá em Hamburgo, na Alemanha. 19 mais um por quê? Porque são sempre as 19 economias maiores, mais representativas do mundo, mais a União Europeia, né? Então, por isso, o G20. Neste ano, então, o que é? É essa cúpula que vai tentar, vai querer discutir aí renovações de compromissos anteriores ou modificações desses compromissos entre essas maiores economias do mundo. O que nós vamos ter aí neste ano para discutir de maneira bem interessante? Como é a primeira vez que eu falo do G20 aqui com vocês, pessoal, eu quero fazer uma relação também com o G20 de 2016 e projetar um pouquinho para o G20 de 2018, tá? Então nós vamos trabalhar um pouquinho de diagnóstico e de prognóstico, tá bom? Então olha só, neste ano, em 2017, foram em torno de 50 mil pessoas protestando nas ruas de Hamburgo, na Alemanha, onde se realizou a cúpula, e elas protestavam principalmente por não concordar ou por querer pressionar de alguma maneira, gente, novas tratativas, novas proposições e ações, de fato, vamos dizer assim, imediatas, né, do G20, que eles tratassem de coisas, de estratégias que mexessem no dia a dia, no cotidiano da população, mais rapidamente, né, e que dessem voz a essa população que protestava. Então foram mais ou menos 50 mil pessoas aí colocando pressão na realização do G20, né? Aí tem um momento lá que eles chamam de cimeira do G20, gente, que é um momento em que eles discutem bem quais são as propostas, qual é o ponto em torno do qual eles vão se colocar como países, né? Ou quais são os pontos. Existe um tema a cada ano e esse tema tem desdobramentos, tem pontos com que os países se comprometem, né? Com que os países se comprometem aí ao longo de pelo menos o próximo período, até a próxima cúpula, ou é um compromisso, assim, vamos dizer, até por vezes mais longo, gente, mais determinantemente aí de um período mais complexo, mais longo, tá bom? Olha lá. Então, primeira coisa, entender então o que é, né? Qual é a proposição, entender que se realizou agora a 12ª cúpula, tá? E eu vou fazendo essas integrações, essas relações com o anterior e o próximo, tá? Aqui as nossas anotações e a pergunta que eu quero fazer a você, tá? Então você pode estar dizendo, pera lá, mas como é que eu posso escrever alguma coisa sobre o G20, prof, né? Como é que eu posso refletir? Bom, as reflexões, gente, são
das mais variadas, das mais simples às mais complexas, e eu sugiro, então a minha pergunta tema desta vez para você é: como as decisões do G20 alteram o cotidiano dos países, principalmente dos países envolvidos, né? E das pessoas. Então é uma pergunta que se desdobra, porque por vezes, gente, são decisões que alteram diplomaticamente as relações entre países, então é muito mais de nação para nação, né? Mas em muitos casos, as decisões lá tomadas alteram significativamente a vida cotidiana das pessoas, dos indivíduos, né, dos habitantes de cada país. Então é bem importante fazer essa reflexão. Olha só, se você quisesse colocar inclusive em primeira pessoa, dizendo, pera lá, peguei esse tópico, esse tema que a prof disse que discutiram lá. Qual é a minha percepção do que altera na minha vida, no meu dia a dia, do que isso pode mexer, né? Ou o que isso pode mexer de maneira mais expressiva a médio e longo prazo, tá? Então, essa é a pergunta tema. Escreve quanto você quiser e achar que deve para comprovar seu ponto de vista, tá? Elege um ponto de vista primeiro, né? E depois escreve a respeito sobre, de fato, como é que isso muda? Isso muda mesmo comportamentos? São só econômicos? São só questões econômicas? Que outras questões estão em voga quando se fala dessas reuniões, né? Então eu dizia a vocês, pessoal, cansados aí desses momentos de crise em que os países não sentavam para conversar e cada um nutria ou trabalhava com a sua crise econômica do seu jeitão e muitas vezes não dava certo, né? E depois só que ia ver que o outro teve uma ideia interessante que poderia ter sido aplicada, eles resolveram criar e começar a conversar mais expressivamente nessas cúpulas, nessas reuniões de G20. Eu vou fazer um comparativo, então dizer a vocês aí, né, um diagnóstico e um prognóstico. Olha só. Como é a primeira vez que falo do G20, estou comparando aqui G20 de 2016 e G20 de 2017, tá? Como eu dizia a vocês, eles se reúnem nessa tal cimeira em torno de um tema. O tema está aqui, ó, em laranjinha, tá? E os desdobramentos do tema, as propostas, os objetivos estão em azulzinho, ok? Então eu vou comentar com vocês, olha só. Em 2016, a 11ª cúpula do G20 ocorreu na China, pessoal. E a proposta era, o tema central era, por uma economia mundial inovadora, dinamizada, interligada e inclusiva. Haja desafio, né? Então, geralmente os desafios discutidos são econômicos, sim, porque a cúpula prevê essa discussão relacionada a propostas, a mudanças econômicas nos países. Agora, inovadora, dinamizada, interligada e inclusiva, gente, ela teria aí um efeito, vamos dizer assim, não de aplacar, mas até de tornar aquilo que muitos estudiosos chamam de globalização negativa, tornar uma globalização inclusiva, né? Então é um desafio bastante potencial aí. Quais eram os itens desdobrados a partir desse tema? Crise migratória, luta contra o terror e o Acordo de Paris, né? Então, vejam, crise migratória, algo que continua se desdobrando aí, principalmente na costa da Europa. Luta contra o terror, algo que também a Europa tem que ficar muito atenta, olho vivo desde 2015, né? Parece que o Charlie Hebdo, lá em janeiro de 2015, foi um ponto de partida para começar de novo um conjunto de ataques aí que vitimaram já várias centenas de civis em toda a Europa. E Acordo de Paris, o encontro do clima, né, das nações mais representativas do mundo relacionado ao clima em Paris em novembro de 2015, do qual os Estados Unidos fazem parte, tá? Vamos dizer assim, em desequilíbrio no momento, porque mudou a gestão dos Estados Unidos. O Obama era um contumaz defensor desse acordo, foi um dos encabeçadores para se assinar e se comprometer a fazer as ações destinadas depois desse acordo, e o Trump já se mostrou na campanha e agora nas ações e nas suas canetadas, vamos dizer assim, ao longo do seu governo, do começo do seu governo, se mostrou contra a participação dos Estados Unidos do acordo. O que acontece, gente? Diz, bom, isso aqui tem reflexão ou tem uma consequência no G20? Tem. Olha,
O que aconteceu é que eles colocaram, inclusive, uma crise de lideranças. Os meios, os veículos de imprensa internacional colocaram que essa reunião do G20 agora, de Hamburgo, ela foi muito evidente no sentido de mostrar uma crise de lideranças mundiais e no sentido de mostrar também o racha, né? De 19 participantes contra um. Como assim? Como é que se deu essa cisão? Foi uma cisão porque o Trump se mostrou contrário a manter o acordo, a manter a participação dos Estados Unidos no Acordo de Paris, no Acordo Climático, e os outros 19 participantes fizeram questão de documentar a sua contrariedade, a sua querença, vamos dizer assim, de participar, de continuar, de ratificar o acordo, de mantê-lo, né? E o Trump querer cindir, querer sair desse acordo. Então, eles fizeram questão de se colocar assim, os 19 signatários num documento contra essa ação ou essa proposição dos Estados Unidos. Tanto que ao longo desta semana nós já temos outras possibilidades aí. O próprio Trump admitindo que os Estados Unidos podem só fazer alguns ajustes, tipo, não vai dar o braço a torcer totalmente, mas vai ficar no acordo, né? Porque as lideranças mundiais, gente, já diziam que é uma iniciativa ou uma necessidade irrefreável, tá? Então, olha só, isso 2016, ok? 2017, vamos lá. Agora, 12ª cúpula, o que aconteceu aí, ó? Construir um mundo interconectado era a proposta tema, né? Se ano passado a proposição econômica de interligação, de inclusão era muito evidente, agora a ideia de interconexão veio muito forte. Então, construir um mundo interconectado. Agora, os desafios se desdobram, gente, alguns continuam iguais e outros são incluídos aí nessa discussão. Primeiro deles, partilhar benefícios da globalização. Olha o que eu dizia a vocês, ó, que tinha tudo a ver, essa proposta ainda em 2016, tinha tudo a ver com transformar aquilo que se vê como maléfico da globalização em benéfico, inclusivo, né? Então tá aqui, ó, partilhar benefícios da globalização. Que mais? Desenvolver a resiliência dos países, né? Isso é importante. Será que essa questão da resiliência pode influenciar nas ações cotidianas dos indivíduos, gente? Só de a gente ouvir que precisa ser mais resiliente nesse sentido? Vamos lá? Ou em outros, né? No sentido climático, no sentido de partilhar efeitos da globalização? É bom a gente pensar nisso quando estiver escrevendo aí as nossas reflexões, tá? E, por último e não menos importante, a ideia de subsistência sustentável, que ia se desdobrar também na proposição de que sim, os Estados Unidos precisam ficar e honrar o Acordo de Paris, o acordo sobre o clima, né? Outras coisas importantes aí, pessoal, olha, a Angela Merkel veio a público já na abertura do encontro, no último final de semana, proferindo esta frase que está aqui, ó. Diante da quantidade de pessoas nas ruas, né, manifestando não o seu apoio, mas a sua descrença nessa união ou nessas ações que a cúpula propõe, ela disse o seguinte: a violência cega não pode ser tolerada. Quem faz protestos violentos não quer democracia. Vejam, é uma proposição, gente, ou uma discussão entre violência ou das relações que existem entre violência e democracia, que volta e meia grandes líderes mundiais trazem à tona, né? Volta e meia eles trazem com mais ênfase. Qual é a relação entre violência e democracia? Aí é outra temática, é outra proposição que você poderia refletir e discutir a respeito. Bom, pessoal, o que acontece aí de legal para a gente comparar também? Foto de 2016, foto oficial do encontro lá na China. Angela Merkel e Obama lado a lado, como parceiros incontestes que eram nas cúpulas e nas reuniões mundiais, né? Lado a lado e bem à frente na foto. Neste ano, foto do G20. Angela Merkel continuou no seu lugarzinho central e bem à frente. O Trump tá lá no canto, né? Quem ocupou
o lugarzinho aí da dianteira ao lado da Angela Merkel, que estavam fortes e firmes aí? Olha, quem está forte e firme aí nesse lugarzinho é o Macri, o presidente da Argentina. Por que também o Macri ocupa esse lugar central no momento, pessoal? Porque a 13ª cúpula deve acontecer em 2018 na Argentina. Então, ele é o país sede, ele é o representante do país sede. Lembrar também outras comparações aí. Em 2016, o G20, a reunião do G20, foi o primeiro compromisso internacional que o presidente Temer foi como recém-empossado, né? Ele foi empossado bem ali no último dia de agosto e já nos primeiros dias de setembro acontecia a cúpula do G20 lá na China. Então, foi o primeiro compromisso internacional. Este ano, diante aí da situação também bastante turbulenta, conturbada, que nós vivemos, situação política bastante conturbada, ele ficou apenas 30 horas no encontro e voltou para cá, né? Então, houve aí uma discussão até das representações, dizendo assim, olha, houve uma participação bem paralela do Brasil nessa cúpula, na cúpula deste ano. Não houve relações mais fortes de acordos bilaterais que costumam ser fechados nessas ocasiões, o que diz, puxa, enfraquece a participação externa econômica do Brasil quando isso acontece, né? Então, pessoal, vocês podem desdobrar, puxar outras ideias, informações e trabalhar com isso, com uma reflexão mais interessante, porque olha só, uma das propostas é assim, quando a gente começa a perceber ou a desachar, né, para usar um verbo que anda na moda aí nas propagandas, que há notícias elitistas relacionadas à economia, quando a gente começa a se importar de maneira cotidiana com a economia, talvez a gente entenda melhor e saiba gerir melhor e escolher melhor características econômicas para o nosso cotidiano, para o cotidiano do nosso país. Perfeito, pessoal? Ó, um beijão, boa semana, bons estudos aí, bom trabalho, descansa também e já a gente se vê na semana que vem com outros temas efervescentes aí, mais próximos ou mais distantes que a gente julgue no nosso cotidiano, tá bom? Um abração a todos, tchau, tchau!